e faz uma abordagem de como a psicanálise costumeiramente é rejeitada, né? Junto de outras perspectivas, digamos, entre aspas, teóricas, que tentam se debruçar e dar um diagnóstico acerca daquilo que comumente ou costumeiramente entendemos como realidade social, né? Ele diz o seguinte, que ao lado de outras concepções que foram determinantes para a história humana, a psicanálise ela se encontra do lado daquilo que ele quis dizer que entenderia, né, como as humilhações, 3 humilhações sucessivas que o homem sofreu diante do seu protagonismo perante a realidade, ou as 3 doenças narcísicas, né, que o homem sofria até o aparecimento dessas percepções. Então, primeiro foi a noção diagnosticada, subdividida aqui por Zizek, de Copérnico, que demonstrando que a Terra gira em torno do Sol, assim provando que nós seres humanos não estamos no lugar central do universo. Posteriormente, Darwin demonstrou que nós surgimos de uma determinada evolução cega, né, que nos toma um lugar de primazia perante os seres vivos, e com Freud, que descobriu o papel predominante do inconsciente dos processos psíquicos, revelando que o nosso chamado eu, né, chamado por Freud de eu, não administra nem a sua própria residência, né, a nós mesmos, no caso. Então, Zizek diz que um século depois há um agravamento dessa questão em um outro sentido. Zizek fala sobre os últimos avanços científicos que parecem adicionar uma série de humilhações adicionais, né, a isso que ele fala de uma projeção narcísica da figura do homem. Nossa mente seria uma mera máquina de cálculos que processaria dados, e a liberdade e a autonomia seriam ilusões próprias do usuário dessa máquina. As luzes da ciência, do cérebro, a própria psicanálise, longe de suplantar um caráter subversivo, pareceria muito mais ao lado de um campo humanista tradicional ameaçado pelas mais recentes humilhações. Então Zizek pergunta-se, será que a psicanálise é realmente obsoleta nos dias atuais? Zizek diz que sim, em 3 níveis interligados. Diante do conhecimento científico, em que o modelo cognitivista neurobiológico da mente humana parece aglutinar o modelo freudiano. 2, a clínica psiquiátrica, em que o tratamento psicanalítico perde terreno rapidamente para as pílulas e terapia comportamental. E 3, a partir do contexto social, em que a imagem freudiana de uma sociedade de normas sociais que reprimem determinadas pulsões sexuais do indivíduo não são mais como uma explicação válida para uma determinada permissividade hedonista que hoje predomina. Entretanto, apesar disso, no caso da psicanálise, talvez esse encerramento, esse diagnóstico da psicanálise seja um tanto prematuro, porque diante das vistas de um resgate da psicanálise por um olhar lacaniano, né, que circunscreve a psicanálise em um novo âmbito e não necessariamente como um tipo de descrição de um inconsciente que precisa ser dominado ou ser conhecido, né, aparece em Lacan a estruturação de uma noção, de uma reestruturação, na verdade, dessa noção de inconsciente a partir de uma perspectiva da linguagem, né? Então, o que Zizek fala, Lacan inicia um retorno a Freud com uma leitura linguística de tudo aquilo que ele entendia como edifício psicanalítico, sintetizado no que seria talvez uma fórmula isolada mais conhecida, que seria: o inconsciente é estruturado como linguagem. A percepção predominante do inconsciente seria de que ele é o domínio das pulsões irracionais, algo oposto ao eu consciente e racional. Como eu disse anteriormente, nas palavras de Zizek, para Lacan, essa noção do inconsciente pertence a uma filosofia de vida romântica e nada tem a ver com Freud, pelo menos na sua interpretação. O inconsciente freudiano causaria tamanho escândalo não por afirmar que o eu racional está subordinado ao domínio muito mais vasto dos instintos irracionais e cegos, mas porque demonstraria como o próprio inconsciente obedece à sua própria gramática e lógica. O inconsciente fala e pensa. O inconsciente não é terreno exclusivo de pulsões violentas que devem ser domadas, por isso que chamamos de eu, mas o lugar onde é circunscrita uma verdade traumática que aparece, que fala abertamente através da linguagem. Então, nesse sentido, o lugar das pulsões inconscientes seria
uma proximidade dessa percepção, né, de uma circunscrição desse eu, um lugar inconsciente em Freud, como Lacan interpreta, que, diante das próprias palavras do Lacan, segundo Slavoj Žižek, né, Lacan, nem o próprio Freud, Lacan interpretaria que nem o próprio Freud teria noção dessa dimensão da linguagem diante daquilo que nós entenderíamos como esse aparecimento do inconsciente de maneira mais aberta e não como algo obscuro, algo que está delegado exclusivamente ao ambiente dos instintos, ou algo que deve ser conhecido, ou algo que vez ou outra aparece em uma determinada manifestação. Mas o inconsciente, ele aparece enquanto projeção da fala comportamental em detrimento de algumas determinadas características que vão ser elencadas, inclusive diante de um diálogo que Zizek traz diante daquilo que é instituído por Lacan como real, simbólico e imaginário. Para exemplificar isso, de como essa linguagem, de certa forma, vai se estruturar a partir dessa noção, aí, dessa elucubração, dessa elaboração, na verdade, de um real, imaginário e simbólico, Zizek vai nos trazer uma noção que é entendida daquilo que é o grande outro. O grande outro seriam supostas regras imaginárias, regras simbólicas, né? Estariam delegadas ao âmbito do simbólico, no sentido de que existe sempre um eu impessoal pelo qual nós devemos nos dirigir quando nos proferimos, quando nos manifestamos através da linguagem, né? Para exemplificar isso, qual seria essa relação do eu, quer dizer, do simbólico, do imaginário e do real? Zizek nos traz a questão do jogo de xadrez. Então, ele diz o seguinte: as regras que temos de seguir para jogar xadrez são uma dimensão simbólica. Do ponto de vista simbólico puramente formal, o cavalo seria definido apenas pelos movimentos que essa figura pode fazer. Esse nível é claramente diferente do imaginário, sabendo que, como as diferentes peças são moldadas e caracterizadas por seus nomes designados, rei, rainha e cavalo. Seria fácil imaginar um jogo com as mesmas regras, mas com um imaginário diferente, que essas figuras fossem chamadas de outros modos, né, de mensageiro, corredor ou de qualquer outra coisa. Por fim, o real seria toda a série complexa de circunstâncias contingentes que afetam o curso do jogo, a inteligência dos jogadores, os acontecimentos imprevisíveis que podem confundir um jogador ou encerrar imediatamente o jogo, ou seja, tudo aquilo que é necessariamente contingente, que não está delegado a uma representação simbólica, né, das regras do jogo, que constitui a gênese das peças do jogo por uma determinada representação simbólica, e muito menos por uma questão imaginária de como se representam essas mesmas figuras, né? Mas o real é aquele que aparece, é aquele que não se pode, de certa maneira, Então, diante disso, Zizek diz que a noção de inconsciente em Lacan, de todas as suas influências em Heidegger, em Levi-Strauss, né, Saussure, tem uma dimensão um pouco diferente de Freud, apesar de Lacan identificar que isso existe e que isso está presente lá em Freud, de certo modo, mas que Freud não teve esse insight de representar o inconsciente como expressividade através da linguagem, então como aparecimento muito mais frequente, entendendo o inconsciente como algo, como uma força impulsiva que de certa forma deve ser conhecida, né, que deve ser explorada como instinto, né? Então, esse espaço simbólico, segundo Zizek, interpretando Lacan, funcionaria como um padrão de comparação com o qual posso me medir. É por isso que essa noção de grande outro poderia ser personificada ou reificada, ou seja, a reificação significa que a concretização dos processos simbólicos, como se realmente fossem concretos, né, como um agente único que vela por mim do além e sobre todos os indivíduos reais. E Zizek, aqui para encerrar, ele usa um exemplo, né, que por muitas vezes somos regidos por essas regras do grande outro, desse espaço simbólico, e não temos a possibilidade, ou não conseguimos identificar que somos regidos por essas regras desse grande outro, esse eu impessoal que existe, que nos dita determinadas regras, a partir do momento que, por exemplo, escrevemos uma carta. Isso ele fala, inclusive, baseado em um trecho de um seminário de Lacan,
que não existe carta que não é enviada. Pelo contrário, a carta que não é enviada, essa carta que não foi enviada, que é destinada ao verdadeiro destinatário, que o verdadeiro destinatário é esse grande outro, o indivíduo que deixa de enviar a sua carta porque considera a mensagem contida em sua carta preciosa demais para que não seja delegada às regras desse grande outro quando chegasse, na verdade, esse verdadeiro destinatário, que seria o outro indivíduo. Então esse outro indivíduo, incapaz de compreender as regras implícitas naquele jogo linguístico escrito nessa determinada carta, teria por tendência não seguir essas determinadas regras. Outro exemplo que dizer que dá dessa representação desse grande outro simbólico, né, que nós não, na maior parte do tempo, acho que quase que toda a parte do tempo não conseguimos nos livrar dele, é quando, por exemplo, existe aquela suposta concepção de cordialidade, quando nós, de certa forma, ganhamos uma determinada concorrência com alguém, e por uma questão de uma amizade nutrida entre essas duas pessoas, temos a tendência de oferecer o fruto da nossa... desse suposto ganho ao outro como um sinal de cordialidade. E já há uma regra implícita aí, que de certa forma esse oferecimento ele deve ser negado como algo que representaria, na verdade, uma cordialidade e uma regra implícita em detrimento desse grande outro, como eu imaginário, né, simbólico, na verdade não imaginário, mas como eu simbólico, que se deve prestar contas diante dessa representação, desse acordo acordado de forma implícita, no qual o indivíduo pelo qual nós oferecemos esse suposto ganho deve negar, para que dessa forma possamos de algum modo manter uma melhor relação dentro dessas regras simbólicas pautadas nessa noção do grande outro, e assim se dá com várias outras questões que são representadas no âmbito social, no sentido de o prestar de contas com esse grande outro simbólico, com determinadas regras que estabelecem comportamentos de objetos e sujeitos, objetos no sentido mais amplo, não específico determinante. Então, seria justamente uma representação de uma limitação, compreender essa representação do grande outro, como isso nos move, como uma limitação das nossas próprias escolhas, da nossa liberdade, em detrimento de determinadas regras que devemos seguir, né? Pois temos a impressão de que somos livres para fazer determinadas escolhas e que somos regidos por nossa própria moralidade em um determinado sentido. Zizek também usa o exemplo do psicopata ou do sociopata, né, que entende que existem essas determinadas regras morais que são regidas de certa forma por um acordo social que também está regido por esse ambiente simbólico, mas que o sociopata entende que isso faz parte de uma regra, de um jogo de linguagem que pode trazer um sentido de uma utilidade para a sua convivência social ou não, enquanto outros indivíduos que estão circunscritos nessas mesmas regras morais entendem uma certa essencialidade nessas regras morais que supostamente inexiste através do processo de reificação, que é justamente a concretização daquilo que seria representativo, né, abstrato, como algo que fosse necessariamente concreto. E a partir disso, diz que o sociopata ele tem muito mais, seguiria, ele dá um exemplo que nesse sentido, o sociopata ele seguiria muito mais uma regra moral no seu estrito sentido, né, movido por esse sentido utilitário, do que um indivíduo que está abarcado por uma determinada essencialidade dessas concepções de regras morais, enquanto valores de bom e mal, de bem e mal, ou no sentido mais essencial de uma ciência metafísica.